Salmo 133. Vamos ler todo o Salmo. 3 versículos apenas. Um exemplo de coinonia dos judeus do Antigo Testamento para a igreja neotestamentária. Alguém já ouviu essa palavra coinonia? O quê? É uma palavra grega, né? Qual o significado no português? Comunhão. O Guto hoje mesmo orou aqui pela comunhão. Coinonia quer dizer comunhão. Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade ou comunhão, amor fraterno. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba como se fosse a barba de Arão, até a gola de suas vestes sacerdotais. Lembrando-se que Arão foi o primeiro sacerdote israelita. É como o orvalho do Hermon, o Monte Hermon, tá? Que ele está se referindo aqui, é como o orvalho do Monte Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, o Monte Sião, Jerusalém. Porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda a eternidade. Receber a Cristo pela fé é uma decisão pessoal. Ninguém pode fazer isso por outra pessoa. Ela é pessoal. E no momento da conversão, o novo cristão, o novo crente, o novo filho de Deus, se vê no meio de uma nova família. Não foi assim com você? Quando eu coloquei minha fé em Cristo com 18 anos, logo eu me vi no meio de uma nova família. A família da fé. A família daqueles que tinham Cristo em seus corações. Um ajuntamento, chamado igreja, família da fé. Igreja, eclesia, que é sair para fora. Os seguidores de Cristo são chamados para viver em comunhão uns com os outros. Isto é o objetivo no Novo Testamento. Mas nós enxergamos isso também no Antigo Testamento, Deus chamando o povo judeu, chamando Abraão para formar um povo que vivesse em comunhão entre eles e com Deus, e que essa comunhão viesse honrar, glorificar, dignificar o nome de Deus. Já no Novo Testamento, não é mais uma comunhão agora de judeus, por ser de uma nação, mas é uma comunhão de salvos, de toda a nação, de toda a língua. Nós temos aqui, em nossa igreja, em nossa comunhão, em nossa eclesia, uma comunhão de brasileiros e venezuelanos, e que são brasileiros agora, mas tem venezuelano, né? Nós temos comunhão entre pessoas de outros estados, Rio Grande do Sul, Maranhão, Fortaleza, Minas Gerais, estou esquecendo de alguém, de cidades, de culturas diferentes, de famílias diferentes, de classes sociais diferentes. E essa comunhão, apesar de todas essas diferenças, honra o nome do Senhor, porque é para isso que serve a igreja. Coinonia é comunhão. Apesar das diferenças, nós nos reunimos para glorificar o nome do Senhor. Que lugar no mundo você pode ter onde pessoas tão diferentes conseguem se reunir e se entender com o mesmo objetivo? Eu não conheço. De culturas diferentes, lugares diferentes, línguas diferentes. Apocalipse fala que
lá no céu haverão pessoas de várias línguas, culturas, povos, nações, todos com o mesmo objetivo. Somos nós. Só que lá no céu nós seremos perfeitos. Aqui ainda há falhas, né? Vocês já ouviram falar da cidade dos porcos espinhos? Existia uma cidade dos porcos espinhos. E eles andavam livremente na cidade. Era verão. Então eles não chegavam perto um do outro. Porque era verão, não precisava se aquentar, um proteger o outro. Mas chegou o inverno. E eles começaram a se aproximar um do outro. Só que o espinho de um incomodava o corpo do outro, né? E daí eles começaram a se afastar, e começaram a ficar doentes, e até que houve a primeira morte de um porco-espinho. Eles disseram: olha, é o seguinte, apesar dos nossos espinhos, nós vamos ter que ficar perto, vamos morrer. Então, irmãos, apesar das nossas falhas, das nossas diferenças, dos nossos pecados, nós precisamos viver a coinonia. Nós precisamos andar juntos como igreja. Nós precisamos encaixar os nossos espinhos. Então eu tenho que dizer para o irmão Lucimar: irmão Lucimar, eu aceito a sua falha, o senhor aceita a minha, nós se encaixamos as falhas e vamos indo até sermos glorificados, né? Sermos arrebatados, sermos glorificados, e as falhas de ambos, nós seremos glorificados um dia, né? E não teremos mais nenhum espinho. Eu lembro no início da minha conversão, numa noite de verão, onde senti muito desejo de clamar a Deus por ajuda. Eu não estava enfrentando nenhum problema de doença, nenhum problema financeiro. Muitos acabam vindo a Cristo porque estão com problemas assim. Eu estava sentindo o peso do pecado na minha vida. Eu estava me sentindo um pecador, um grande pecador. E eu fui a Deus clamar Ele por ajuda. Olha, eu me sinto um nada. E eu fiquei pensando: Senhor, por eu ser isto, onde é que eu vou parar com a minha vida, tanto nesse mundo como depois? Então eu senti essa necessidade. Eu ainda não tinha ouvido o Evangelho, não tinha lido a Bíblia, nem ido numa igreja. E no próximo, então, aquela noite, conversei com Deus do jeito que eu achava que tinha que conversar com Ele, né? E no próximo dia eu fui procurar uma Bíblia. Eu sabia que minha mãe tinha uma Bíblia. Ela estava guardada lá, né? Quem é crente não tem Bíblia guardada. Crente tem a Bíblia, tem mais do que uma hoje em dia, né? Eu lembro logo quando eu me converti, só tinha um tipo de Bíblia, né? Hoje você pode comprar rosa, azul, de estudo e assim vai. Mas naquele tempo lá não. Então eu sei que minha mãe tinha uma Bíblia. Então eu fui lá, achei a Bíblia, eu abri a Bíblia e eu comecei a ver todos esses nomes. E na minha cabeça eu pensei: eu não vou fazer como um livro que você pega do início ali, na introdução, prefácio, introdução e vai em diante, né? Não, eu vou escolher alguma coisa aqui. Escolhi Provérbios, depois Eclesiastes, e fui lendo a Bíblia. Então a minha mãe tinha guardado aquela Bíblia lá. Mas aí eu ainda era como aquele homem etíope no caminho, estava indo para a sua pátria, voltando para sua pátria, para sua casa. Aquele homem etíope onde Deus enviou Felipe, que conhecia da salvação do Evangelho. Aquele homem que estava a caminho da sua pátria, estava lendo Isaías, eles não estavam entendendo. E Deus enviou então alguém para falar do Evangelho para mim. Essa pessoa falou do Evangelho, me explicou o Evangelho, eu entendi, e era aquilo que eu queria, porque o Espírito Santo de Deus estava trabalhando na minha vida. Eu tinha 18 anos de idade. Era bem novinho e tudo, mas no bairro onde eu morava, nós éramos em vários primos. Era uma máfia italiana lá, eram vários primos descendentes lá dos italianos, então nós éramos uma mafiazinha lá. Então com 18 anos eu já era bem bagunceiro.
e conheci o Evangelho e era aquilo que eu queria. Entreguei minha vida a Cristo. A pessoa que me falou do Evangelho, ela teve problemas de relacionamento em igrejas e ela não frequentava uma igreja, então ela nunca me falou sobre isso. Mas eu comecei a ler a Bíblia, falava com ela, e lendo a Bíblia eu descobri, não, peraí, tem que existir mais gente igual eu nesse mundo. Não pode estar assim, desse jeito, né? Só eu e essa senhora, né? Não, tem. Eu fui conversar com ela, escuta aqui. Não, tem. Daí ela me explicou. E aí eu fui procurar comunhão numa igreja. Porque lendo a Bíblia e orando ao Senhor, eu senti esse desejo. Ou seja, Deus está me levando a isso. Entendimento lendo a palavra de Deus e o Espírito Santo me colocando no coração. Você precisa andar agora com o meu povo. Você precisa comungar com o meu povo. E é para isso que a igreja serve nesse mundo. Para duas coisas principais, dois objetivos. Proclamar o Evangelho ao mundo. Nós fizemos isso com evangelismo e missões. Evangelismo em grupo, na igreja, e pessoal, principalmente pessoal. E o segundo é edificar o corpo de Cristo. Um edifica o outro. Os pastores precisam estudar a palavra de Deus e edificar a igreja, alimentar a igreja. Alimentar aos irmãos, que muitas vezes não tem o tempo necessário como o pastor tem, por causa do seu serviço, eles têm menos tempo para estudar as coisas de Deus, a palavra de Deus. Então eles podem fazer um estudo não tão profundo, e o pastor é chamado para integralmente estudar a palavra de Deus e procurar ajudar, não só com isso, mas com outras questões também, com conselhos e ajuda e assim por diante. Então a igreja é isso, é koinonia, é comunhão, é uma palavra grega que quer dizer comunhão, basicamente. Tudo era o plano de Deus para a minha vida, e o Espírito Santo que habitava em mim colocava esse desejo em meu coração. Então a igreja é isso. Irmãos, para um pastor que é chamado por Deus, eu falo isso porque parece que alguns eles chamados por outras coisas, mas muitos são chamados por Deus e Deus tem chamado pastores. Então um homem que é chamado por Deus para pastorear um rebanho, uma das maiores alegrias no coração dele é ver a igreja unida, andando em comunhão. E muito mais essa alegria do pastor é do sumo pastor. Quem é o sumo pastor? Cristo é o nosso sumo pastor. Ele se alegra muito com isso. E isso já acontecia no Velho Testamento. Deus se alegrava muito em ver o seu povo em comunhão. Nós lemos ali no Salmo 133. Davi, o cântico de Davi, é um cântico de romagem, quando o povo de Israel, todos os israelitas, todos os judeus, eles formavam grupos para ir até o templo em Jerusalém. Eles iam nessa romagem. Então eles iam com, sei lá, com seus camelos, não sei agora direito como que eles iam, aprontavam as suas farofas, as suas alimentações, suas barracas. Eles iam em grupos e eles iam cantando. E um dos salmos era isso, eles iam cantando salmos. E esse era um dos salmos, Davi era o rei de Israel, então imagina Davi em Jerusalém, olhando aquela multidão chegando na cidade santa, cantando os salmos. E Davi deve ter ficado emocionado, porque ele diz: como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Então ele lá no seu palácio, lá onde, olhando de algum alto, era o rei de Israel, é um tipo de Cristo, e ele olhando os israelitas, os judeus, a nação toda chegando a Jerusalém, em grupos, em famílias, cantando salmos.
E Davi, também era um poeta, compõe este salmo. Ó como é bom e agradável e inspirado ele foi, é claro, pelo Espírito Santo, que os irmãos vivam na união. E isso aqui é uma poesia, né? Eu vou ler aqui na King James, porque eu achei muito lindas as palavras do português. Como é feliz e agradável observar, porque Davi estava observando, tá? Quando os irmãos vivem em fraternidade. E daí ele vem agora com uma linguagem poética. É como um bálsamo precioso que é derramado sobre a cabeça, que desce pela barba como se fosse a barba de Arão, até a gola de suas vestes sacerdotais. Arão foi o primeiro sacerdote de Israel. E o povo estava todo indo a Jerusalém para adorar a Deus no templo, e o sacerdote iria fazer os sacrifícios ordenados pelo Senhor. O versículo 3 aqui é mais um poema. É como o orvalho do irmão. Vocês já viram o orvalho? Faz tempo que eu não vejo, mas quando eu era criança eu cansava de ver, enjoava de ver e não gostava de ver. Sabe por quê? Porque meu pai me acordava cedo. Eu tinha que ir lá na roça com ele e eu via o orvalho. Então, criança, né? Eu lembro muito bem o orvalho nas folhas. Nem sol tinha saído ainda. É como o orvalho do irmão do monte, irmão. Quando derrete, né, sai o sol, eu lembro, né, eu via nas folhas lá, na roça, lá com meu pai no campo, e vinha o sol e começava a derreter. As gotinhas caíam das folhas e caíam na terra. E aqui ele diz, então é como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes. Então era muito orvalho, que deveria formar um riachozinho, e descia sobre os montes e até Sião, a cidade santa. E água é vida, né? É o que ele coloca aqui. Porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda a eternidade. Irmãos, nós temos aqui apenas 3 versículos, 3 frases. Eu não sei como foi, eu imagino na minha mente, a gente pode imaginar, isso é maravilhoso, né? O que Deus nos dá, essa bênção de imaginar coisas boas, não coisas vãs. Imagino Davi esperando, o rei Davi esperando o seu povo, a quem Deus lhe confiou, chegando nas várias partes de Israel, em Jerusalém, e ele emocionado, inspirado pelo Espírito Santo, 3 frases só, ele compõe ali essa poesia maravilhosa, que significava a comunhão do povo, a koinonia no grego. Isso nós temos ainda, nós não perdemos. Deus está trabalhando com a igreja, mas a comunhão, Deus permanece ainda abençoando-nos com a comunhão. Nós temos na igreja casados e solteiros, e tem comunhão. Nós temos na igreja homens e mulheres, e há comunhão. Não somos como o mundo, feminismo, machismo. Não, nós somos diferentes do mundo. Nós temos idosos e crianças, e jovens, e há comunhão. Não é cada um na sua tribo, é todos na mesma tribo. É claro que cada um tem as suas peculiaridades, a sua personalidade, os seus gostos, mas ainda assim, por causa de Cristo, nós conseguimos ter comunhão. Isso é maravilhoso. Não existe, eu penso que não existe lugar no mundo que consiga ter isso sem ser forçado, ou sem ter um padrão. Todo mundo tem que andar nessa regra, nesse padrão. Todo mundo tem que andar. Claro, nós temos um padrão que é flexível, né? O nosso padrão é o Evangelho. Mas não existe no Evangelho que disse assim, todo mundo tem que vir de amarelo, né, dona Nanuta? Ou dona Sueli, todo mundo tem que vir de vermelho, todo mundo tem que vir de branco. Não. Todo mundo tem que cortar assim o cabelo. É claro que a Bíblia ensina certas questões de roupa, né? Certas questões aí de comportamento. Então isso é maravilhoso, o que Deus fez conosco. A comunhão com outros irmãos na mesma fé é algo muito importante para um filho de Deus. É um combustível que faz o veículo se movimentar. É o lugar onde o filho de Deus pode recarregar suas baterias. Fique um mês
sem ter comunhão com a igreja, e depois me diga, não precisa nem isso, depois me diga o que você estava sentindo. Se você é salvo, se você não é salvo, você não tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Então você pode ficar quanto tempo quiser sem a igreja, que isso não vai fazer nenhuma diferença. Mas para um salvo, ele nota, ele sente a diferença. Ele sente a necessidade, eu preciso voltar, eu preciso estar com o meu povo, com meus irmãos. Esse não é o meu lugar, fora da igreja, da comunhão, não é o meu lugar. Então esse é o lugar onde o Filho de Deus pode recarregar suas baterias, pode ser admoestado, exortado, consolado, confortado. É nesse meio que ele pode encontrar refúgio e conforto. É entre os crentes que ele pode ser moldado e afiado. Você já foi cortar carne e a faca não estava afiada? É muito ruim. Você não consegue cortar. Você passa e não vai. A carne for de primeira qualidade, mesmo se ela for de primeira qualidade, você não corta. Então você vai lá, afia a faca, aí você passa ali, parece que está na água, né? Cortando. Então é na igreja que nós somos afiados, é na comunhão que nós somos afiados para viver essa vida tão difícil, com tantas coisas ao nosso redor para nos tentar, para nos desanimar. O que mais? Aqui, moldado, nós somos moldados. Nós somos moldados na forma de Cristo. Antigamente, quando eu era pequeno, que a minha mãe ia fazer gelo, né? Comprava a forminha e só tinha um formato. Irmãos, lembram? Era só quadrado, o gelo só é quadrado. O cubo, era um cubo quadrado e ele tem um ângulo. Vocês sabem por que tem aquele ângulo? Para facilitar a saída do gelo, né? Hoje não, né? Hoje tem forma de peixinho, forma de frutinha, e assim vai, né? Tem um formato de monte. Cristo é a nossa forma. Como crente, não existe outro molde para nós. Nosso molde é o Senhor Jesus, Ele é o exemplo máximo, o exemplo maior. Nós devemos nos espelhar nele. Então, é um lugar onde os crentes podem ser moldados e afiados. É na comunhão com os demais filhos de Deus que ele pode louvar o Senhor e ser aceito por Deus. Como é bom quando nos reunimos em vozes e cantamos ao Senhor. Todos cantando. E não importa se os irmãos estão cantando em espanhol e nós em português, ou até em inglês, mas todos vamos cantar a mesma melodia. Então isso é maravilhoso. Isso é um milagre. É um milagre nós reunidos aqui. Em todos os outros lugares precisa ter certas regras e padrões e ser forçado para algumas coisas. Mas cada um de vocês está aqui voluntariamente. O pastor não foi lá com revólver ameaçar ninguém. E nem como alguns fazem, infelizmente, né? Ameaçam com algumas coisas, né? Cruéis. Não, cada um está aqui porque quer, porque gosta, porque vê que é importante. Isso é comunhão. Davi já sabia disso. Veja o verso 1 novamente. Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. Isso não quer dizer que nós não tenhamos diferenças, até mesmo no pensar, irmãos. Às vezes nós pensamos diferente em algumas questões, até bíblicas. O importante é que no básico, o importante é que no essencial, todos nós pensamos iguais, senão nós não estaríamos juntos. A salvação é só pela graça, é só por Cristo. E outras coisas nós pensamos, que são essenciais, nós pensamos iguais. Agora é claro que nós não ficamos, nós não vamos deixar de ter comunhão, porque um gosta de verde, o outro gosta de rosa, o
Nós não vamos deixar de ter comunhão porque um é dicotomista e o outro é tricotomista. Tá? Eu sou dicotomista, eu sou a minoria, tá? Eu sei que a maioria é tricotomista. Não vamos deixar de ter comunhão por isso. São expressões teológicas. Todos nós temos o mesmo objetivo: glorificar o nome de Deus com nossas vidas, com nossas atitudes, com nossos pensamentos e com nossas palavras. É por isso que nós nos reunimos aqui, mesmo sabendo que Pastor Alex é tricotomista ou de? Tri? Mesmo que eu sei que o pastor Alex é tri, eu sou de, não tem problema nenhum. Eu amo. E assim por diante. Mas nas coisas essenciais, primárias, que o Evangelho é totalmente objetivo, nós pensamos iguais. Senão não estaríamos tendo comunhão. No Novo Testamento nós encontramos comunhão logo no início da igreja. Atos 2. A igreja de Cristo se inicia como? Em comunhão, com os discípulos reunidos no cenáculo, esperando a descida do Espírito Santo. Atos 2,42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A palavra comunhão neste verso, no original, então, é koinonia que está nele. E essa palavra no grego significa companheirismo. Você pode encontrar companheirismo quando você vem à igreja? Amém? Também significa associação íntima entre as pessoas. Qual é a nossa associação íntima que nós temos entre nós? É o nome de uma pessoa: Cristo. Koinonia também enfatiza o que há de comum entre essas pessoas. Eu já falei sobre isso. Há algo em comum entre nós. Também é o resultado de relações muito próximas. Irmãos, muitos de nós têm relações mais próximas com pessoas que nem são nossos parentes de sangue do que com parentes de sangue. Porque há um parentesco entre nós espiritual, que não é de sangue, é espiritual. Essa palavra também significa participação. Eu participo da tristeza sua, e você da minha também. Mas eu também participo da sua alegria, e você também da minha. Parceria. Nós somos parceiros, nós estamos juntos. Nós somos parceiros na promessa de fé. Nós somos parceiros nas orações durante a semana. Nós somos parceiros em um ajudar o outro quando há necessidade. Contribuição em ajudar, a parceria. Enfim, comunhão. Isso significa que não se integrar a uma igreja local é andar em desobediência. Desobediência à koinonia. Mas também quebrar essa koinonia dentro da igreja local é quebrar todos os significados da palavra koinonia. É quebrar o companheirismo, é quebrar o que há de comum entre os irmãos, é quebrar a associação íntima entre os irmãos, é quebrar a relação entre os irmãos, é quebrar a parceria e a participação. O Salmo 133 era um cântico de peregrinação, ou seja, enquanto o povo estava em companheirismo, peregrinando até Jerusalém, os judeus cantavam esse hino, um desses hinos, sobre koinonia, sobre comunhão. Esse hino e outros hinos, né? Depois que Davi fez esse hino, né? Eles cantavam. E o povo todo judeu, todo israelita, eles se reuniam, porque no meio do caminho haviam salteadores, as famílias se reuniam, e aí eles podiam alcançar o objetivo. Agora, já pensou se cada um dissesse, não, cada um na sua família, cada um na sua, como diz aí, na sua vibe, né? No modernismo, cada um do seu jeito, cada um com a sua barraca, com a sua comida, ninguém, poucos chegariam a Jerusalém.
os animais selvagens iam atacar alguns. Os salteadores então iam ser felizes da vida. Mas em grupo, os salteadores eram menores de número, eles não conseguiam, não podiam. Nós somos assim também. Nós estamos, nosso objetivo é o céu. Espero que o objetivo de cada um aqui seja o céu. É a eternidade com Deus. Mas nós estamos aqui nesse mundo. Então, nosso objetivo nesse mundo aqui é glorificar o nome do Pai. Esse é o principal objetivo, glorificar o nome de Deus com nossas vidas. Fazendo o que se está fazendo, nós podemos glorificar o nome de Deus. E o inimigo está aí, o salteador está aí ao redor. Como fala 1 Pedro 5,8, ao nosso derredor. Leão rugindo. Eu preciso dessa comunhão. Se eu ficar em casa, eu não tenho essa comunhão, e nem essa proteção. Se eu quebrar minha comunhão de qualquer outra forma, eu também perco essa proteção. Ando em desobediência ao meu Senhor. E não participo da bênção de Deus, que é andar em comunhão cantando um hino. Não é bom quando nos reunimos aqui e cantamos, como cantamos hoje com o irmão Lucimar, outros irmãos, e podemos cantar todos juntos. Que graça tem eu ficar sozinho em casa cantando esses hinos? Que dificuldade eu vou encontrar em casa sozinho? Nenhuma. Agora, quando eu venho para a igreja, eu vou encontrar dificuldade porque aquele irmão tem falhas e eu vou precisar me esforçar muito para ser tolerante e amável com ele, porque ele vai ter que fazer também a mesma coisa comigo. Isso é maravilhoso. Então nós temos no Antigo Testamento um exemplo de comunhão ou de koinonia no Antigo Testamento, entre os judeus, que é um exemplo para a igreja do Novo Testamento. E conforme Atos 2,42, logo que o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos e a igreja é iniciada, algo importante faz parte dessa igreja local: a koinonia, a comunhão. Paulo, ele não era um lobo solitário, ele não era um missionário sozinho. Vocês já perceberam que Paulo sempre tinha alguém, no mínimo 2. E quando as igrejas foram sendo criadas e as igrejas foram sendo, pessoas foram sendo acrescentadas em toda a Europa, Paulo começava a andar com 3, com 4, com 5 irmãos. Hoje pela manhã, o próprio pastor Alex falou sobre Gaio, um companheiro. Paulo em Tessalônica, que nós estamos vendo lá as cartas aos Tessalonicenses, vocês lembram que Paulo estava acompanhado de quem? Silvano, ou Silas. E também outro, um jovenzinho, Timóteo, estava em 3. Comunhão, isso nos ajuda, não atrapalha. O pastor Macena escreveu o seguinte: infelizmente em nossos dias, muitos dos que se dizem cristãos procuram racionalizar o desigrejamento, como se fosse possível viver a fé cristã de uma maneira solitária ou individualista. Não é possível. Esse salmo que os judeus cantavam em suas peregrinações tem muito a nos ensinar sobre koinonia na igreja local. Como é feliz e agradável, ou em outra versão, como é bom e agradável viver unidos irmãos. Desde o início da humanidade, Deus projetou o homem para viver em comunidade e para que essa vida em comunhão seja boa, agradável e feliz. Gênesis 2,18: então declarou o Senhor: não é bom que o ser humano ou o homem viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. E Deus então tira da sua costela e faz Eva. No início da criação, Deus não deixa o homem sozinho. Deus não deixa o homem ter comunhão com as árvores, não deixa ter a comunhão com os animais. Hoje nós temos pessoas sozinhas que dizem: não,
eu tenho comunhão com o meu animal porque pessoas são difíceis. Irmão, olha, não fuja de comunhões difíceis. Se é um irmão em Cristo, não fuja disso. Não fique se isolando. Se você tem um irmão na igreja que não é fácil, que tem uma personalidade diferente da sua, se aproxime dele. Sabe por quê? Isso vai ajudar você a ser humilde. É bom para exercer a humildade. Eu tinha um colega que trabalhava na Marco Polo. Alguém já ouviu essa empresa? É a maior montadora de ônibus do Brasil. E na nossa ilha, nós éramos em 6 projetistas, tinha um colega que às vezes o chefe vinha lá em cima dele e daí saía. E daí eu olhava assim pro lado e esse meu colega estava assim, ó, beiçudo, bravo. Eu ficava quieto, né? Tá bravo, não vou mexer com ninguém bravo, né? Passava uns 15 minutos, ele pensava em tudo aquilo, ele virava para todos nós e dizia assim, irmãos não, né? Ele dizia, colegas, eu estou exercitando a minha humildade. O chefe veio lá e falou um monte para ele, né? Ele dizia, estou exercitando a minha humildade, e eu gravei aquilo, né? Precisamos exercitar a humildade. Então, às vezes alguém diz, pastor, aquela pessoa falou isso para você, ou aquilo, ou assim, o senhor não vai revidar. Não, eu preciso disso. Eu preciso exercitar a humildade. Eu preciso acalmar a carne. Nós precisamos disso, irmãos. Então, não fuja de pessoas difíceis. Não faça isso. Você nunca vai crescer, você nunca vai amadurecer. Você vai chegar com 90 anos de idade e vai ser um infantil. Não fuja. Enfrente com humildade essa personalidade difícil. Exerça a sua humildade. Por isso o povo judeu peregrinava para Jerusalém, juntos e com o mesmo propósito: fazer a vontade de Deus e adorá-lo. Esse povo testemunhou unidade de coração e de propósito. Davi ilustra essa comunhão com o óleo ou o bálsamo, e como orvalho em um monte, né? O óleo ou o bálsamo que Moisés derramou sobre a cabeça de Arão e o consagrou como o primeiro sacerdote de Israel. E para o povo judeu que estava, peregrinando para Jerusalém, sua união poderia ser esse óleo consagrador. A comunhão do povo era uma consagração de vida a Deus e aceitável a Ele. O orvalho que descia do monte, Davi, ele enxergava o povo, as famílias vindo a Jerusalém, como o orvalho que saía escorrendo das folhas e encontrava o lugar mais baixo e formava um riachozinho, não sei agora se é assim, um riacho pequeno. E esse riacho então descia até Sião e irrigava todas as plantações. E Davi visualizou isso. Então que nós sejamos assim também, irmãos. Se você está num grupo conversando, a gente geralmente não é assim, a gente procura na igreja pessoas que mais se identificam com a gente, né? É normal isso. Não estou dizendo que é errado, é normal, a gente se identifica, né? O jovem lá com os jovens e assim por diante. Mas se chegar alguém naquele grupo ali que você não se identifica muito, não saia, fique. Não, eu vou sair agora, não me identifico com esse irmão, a personalidade dele é muito, não me agrada. Se humilhe, fique ali, tente conversar, tente ter comunhão. É isso que o Senhor Deus quer. Ele morreu na cruz por isso. Não fuja, não fique isolado nos campos. Tenta ficar nos grupos, tenta se enturmar, tenta ser uma pessoa que tenha comunhão. E nem todos os grupos que eu vou, eu sou o líder do grupo, eu sou o que vai falar, ou que vai ditar as regras. Tem grupos que eu vou
que eu vou ouvir, que eu vou apenas ser um coadjuvante ali. Nós precisamos ter esse tipo de relacionamento, de atitude. O orvalho que descia do Monte Hermon para Sião era um volume grande de água que descia daquele monte e alimentava o Rio Jordão e, consequentemente, alimentava Sião, ou Jerusalém, né? O Monte Sião, onde está Jerusalém. Aquela água era uma bênção para Israel. Parte de Israel tinha uma terra ressequida. Por isso que era uma bênção. A comunhão dos cristãos é aprovada por Deus e traz bênçãos celestiais sobre eles. Traz bênçãos celestiais sobre a igreja de Cristo. Também esse grupo de cristãos, realizando a vontade do Pai e andarem em comunhão, se transformam em bênção para outras pessoas, outros grupos de pessoas. Pessoas que chegam e Deus vai enviando ao nosso meio. Eles percebem essa comunhão. A igreja pode fazer isso nas famílias e na sociedade, como a água que irriga uma terra seca, frutifica. Uma igreja que vive em comunhão pode frutificar muito, e com certeza Deus abençoa uma igreja que vive em comunhão. Deus aprova isso com sua graça para receber mais frutos. Aqueles judeus peregrinos deste salmo sabiam que desfrutariam das bênçãos de Deus no presente e para sempre. Eles tinham noção da eternidade. Eles sabiam que viveriam em comunhão com os irmãos para sempre na presença do Senhor, aqueles que eram salvos, tá? Aqueles que tinham fé em Deus. Então, como igreja, nós precisamos ter esse mesmo sentimento e esse mesmo conhecimento. Devemos ter noção de que Deus se agrada da comunhão da sua igreja. Devemos viver essa comunhão sabendo que ela nunca se acabará. Será uma comunhão para toda a eternidade, porque Deus ama essa comunhão. Então, por mais que a nossa comunhão possa ser falha hoje, por mais que eu possa me esconder ou ficar em casa, um dia não vai adiantar. Quando Deus me levar, claro, se a gente fica em casa por algum problema de saúde, questões assim, né? Não estou generalizando, tá, irmãos? Mas quando é uma livre escolha, vontade, não quero ter comunhão, isso é muito perigoso. Para o nosso ego, para o nosso orgulho. Nós alimentamos, ao invés de nossa humildade, o nosso ego, o nosso orgulho. Porque na eternidade Deus nos transformará e nós precisaremos. Você já pensou? Pastor Alex, eu vou viver com o irmão para sempre. Irmão, vamos ter que se aguentar para sempre. Não vai ter escapatória. Então vamos já se arrumar aqui. Né? Irmão Kevin, você vai ter que começar a gostar de mim, porque não vai dar para ficar a eternidade sem gostar de mim. Não adianta, irmãos. Né? Então vamos agir assim. O Evangelho é para transformar. O Evangelho não é. Irmão, o Evangelho não veio para deixar você igual você era no mundo. Lá no mundo você era uma pessoa isolada, uma pessoa carrancuda. O Evangelho veio, ele quer colocar um sorriso no teu rosto. Se lá no mundo eu era muito orgulhoso, o Evangelho quer me deixar menos orgulhoso. Se lá no mundo eu era assim, o Evangelho quer me transformar. Precisa haver essa transformação nas nossas vidas. Na eternidade, cristãos de todas as tribos, línguas e raças permanecerão em comunhão no céu e na nova terra. Mas isso já vem acontecendo agora, onde milhares de cristãos de todas as línguas, tribos, povos e raças se reúnem semanalmente, domingo após domingo, no meio da semana, para viverem uma boa, agradável e feliz comunhão, louvando e agradecendo o Senhor juntos, com o mesmo propósito. Então é no meio do povo de Deus que podemos servir uns aos outros com os dons que o Espírito Santo tem concedido a cada filho de Deus. Como disse, né, o pastor Macena, não temos o direito de viver sozinhos. Forte isso que ele diz, né? Não temos o direito de viver sozinhos. Somos chamados para viver em santa união. Hebreus 10, 25. A comunhão dos santos nessa vida não é perfeita. Brigamos, não compreendemos uns aos outros e muitas vezes somos negligentes com a vida comunitária. Todavia,
quando formos aperfeiçoados, juntos por todo sempre, experimentaremos o descanso eterno. Sendo assim, o que fazemos domingo a domingo é apenas uma antecipação daquilo que será a eternidade, mas sem a nota do pecado. Como é bom e agradável saber que um dia nos encontraremos na eternidade, sem as coisas que hoje nos separam. Amém? Amém mesmo, glória a Deus por isso, aleluia! Porque hoje, às vezes, o meu pecado me faz com que eu não enxergue meu irmão bem, me atrapalha a minha comunhão com o meu irmão. Mas na eternidade não haverá mais esse pecado, não haverá mais o orgulho. Cristo tirará tudo isso de nós. Mas como o pastor Macena fala, nós podemos ter uma antecipação ou um antegozo do céu na igreja, através da comunhão. Então, irmãos, enquanto nós esperamos pela perfeição, que cada um de nós se esforce para experimentar a porção de alegria que Deus dá hoje, através da comunhão de uns para com os outros. Amém?